Olá pessoal, bem-vindos ao programa William and the Magic Box. E hoje no nosso show nós vamos ter o Pedro. O Pedro é psicólogo, ele é de São Paulo, no Brasil. Então, vamos lá ver o que o Pedro tem a dizer? Espero que vocês aproveitem a entrevista. Boa tarde, tudo bom? Olá Pedro, boa tarde, tudo bem? Prazer, tudo bom? Desculpa o atraso. Sem problema, prazer te conhecer. Prazer. É que o computador estava fazendo atualização, né? Entendi. Não Daí você acontece, li... essas coisas acontecem de vez em quando. Eu também, às vezes demora um pouquinho para conectar. ah, que eu liguei, Pedro, daí- me enfim, fala vamos então de lá. onde você é, antes de começar a entrevista. Sou de São Paulo. São Paulo, capital? Isso. E São Paulo é o lugar onde você nasceu e cresceu? Não, eu nasci no interior, eu nasci numa cidade chamada Lins, aqui no interior do estado. Entendi. Eu E por que? cresci até os 8 anos, aí meu pai foi transferido para São Paulo a trabalho. E daí nós mudamos. Então eu moro aqui desde 84. Eu tenho 46 anos. Entendi. Então, o motivo de você morar em São Paulo, na capital, é por causa da sua família. A família mudou para aí. Foi. Entendi. E esses olhos azuis, assim, explodando, meu Deus. É. Pedro, É me que fala qual que é a sua profissão, o que você faz da vida? eu sou psicólogo. Me fala um pouco da sua profissão. Quando começou vamos dizer assim, a sua carreira psicóloga? Sempre quis ser psicólogo? Não, eu pensei em várias profissões, né? Eu, quando era pequeno, eu queria ser palhaço de circo, que eu achava super legal. Eu ia ao circo só por causa dos palhaços. Assim, basicamente, né? Claro que tinha as outras atrações e tal. Daí depois eu quis ser motorista de ônibus. Eu tinha uns ônibus, eu não sei quantos anos você tem, mas quando eu era criança tinha uns ônibus da Itapemirim, assim, da Cometa, de, Aham. de lata. Tô lembrando agora. Quantos anos você tem? Vou fazer 40 agora esse ano. Você é um pouquinho mais novo que eu, mas você deve lembrar disso. Sim, E daí claro. eu ficava puxando esses ônibus pela casa, com barbante, e eu queria muito ser motorista de ônibus, eu achava o máximo, assim, eu falava, nossa, eu quero ser motorista de ônibus. Daí depois eu fui crescendo mais, daí eu queria ser médico, achava medicina, assim, nossa, tá. Daí depois, finalmente, eu estava no cursinho, eu tinha uma namorada na época, e todo mundo sempre me falava que eu tinha muito jeito para ouvir, para acolher e tal, e falavam, por que você não vai ser psicólogo? Nunca tinha pensado. Daí comecei a pensar, né? Psicologia. E também tinha as minhas questões, né, em relação à sexualidade. Eu acho que juntou tudo. Entendi. Também da minha família, né? Tem pessoas na minha família que têm transtornos psiquiátricos, né? Que eu tive muita convivência. E acho que vai juntando tudo, né? A confusão, a saída do armário, tudo mais. Que eu tive uma vida hétero antes, né? Entendi. E, enfim, hétero, né? E daí eu falei, eu vou ser psicólogo e foi uma forma também de me estudar. Me estudar no sentido de... Claro que fazer psicologia não é a melhor forma, tem que fazer terapia. Uhum. É o certo, é mais barato, mais eficaz e dura menos tempo do que uma faculdade de psicologia. Daí eu fui fazer. Primeiro eu fiz administração de empresas, porque lidava com pessoas, tal. Daí meu pai me aconselhou, falou, olha, psicologia é muito difícil, você não vai ganhar tanto dinheiro, bababá, bababá. Você não faz uma área que lida com pessoas, mas ao mesmo tempo, né, tem mais projeção. Eu tinha morado 1 ano nos Estados Unidos, fiz intercâmbio, morei no Tennessee. Uhum. Não sei se você conheceu os Estados Unidos, mas é um lugar sui generis, eu diria, o Tennessee. O Tennessee não é os Estados Unidos, tá? Os Estados Unidos, eu digo clássico, que todo mundo imagina, né? Nova York, Los Angeles, São Francisco, Flórida, entendeu? Não, não é. Os Estados Unidos é. O Tennessee é bem à parte. Texas, né? É diferente até do Texas. E, enfim, e eu gostei muito, tal, voltei, sabia falar bem inglês, tal, daí ele falou, e voltei assim, época de cursinho, tal.
e sempre com a psicologia na cabeça. Falei, não, eu vou fazer. Eu fiz secretamente, prestei PUC em São Paulo, que é considerado uma ótima faculdade de psicologia. E as outras tudo eu fiz administração, Mackenzie, administração. Enfim, eu nem lembro. USP, eu cheguei na segunda fase. Eu nem lembro mais as que eu prestei. Eu não sei se o Unesp também. Enfim, as grandes, né? Que tinha, né? Que todo mundo prestava. Isso estou falando de 94. Faz tempo. Eu entrei no Mackenzie, em administração. Comecei a fazer, achei uma... Eu estava numa aula de contabilidade, daí eu olhei assim, a conta começava num canto da lousa e terminava no outro canto. Eram aquelas lousas enormes, assim, né? A lousa antiga, não é essas lousinhas de hoje. Aquelas verdes, né? Com giz, eu sou dessa época, né? E daí terminava lá, eu falei... já tinha feito 1 ano e meio, tinha tido RH tal, mas eu ainda achava que era muito superficial a visão do ser humano, porque é aquela coisa empresa e tal. Daí eu na aula eu tive tipo um surto, assim, eu falei, não, eu tenho que ir para psicologia, eu não gosto disso. Isso aqui é horrível, imagina, você tem que fazer uma conta que começa num canto da lousa e termina no outro canto, tem que dar o negócio do ativo e passivo, tem que bater. E não é sexo isso que eu tô falando, é conta e tal. E é horrível, é horrível. Daí eu falei assim, não tem nada a ver com isso. Não era para você, não era para você mesmo. Não era. E ainda tinha essa namorada na época que ela gostava muito de história e tal, ciências humanas, então ela me ajudou de novo a estudar para o vestibular. Eu estava no Mackenzie, continuei no Mackenzie, fiz lá tinha psicologia, não tentei mais PUC, não lembro por quê, porque a PUC era muito cara. Aliás, existe uma brincadeira aqui que a gente fala que PUC significa puta universidade cara, né? Porque é muito cara mesmo, né? Sei. Enfim, daí entrei, daí fui fazer psicologia, fui entender o mundo e tal. Fui gostando, fui ficando. Dava aula de inglês na época, parei de dar aula de inglês porque a psicologia foi tomando mais espaço, né? E daí fui embora. Terminei, daí depois fui fazer especialização na psicologia existencial, na fenomenologia, que é um ramo da psicologia clínica. Daí fiz depois sexualidade no Hospital das Clínicas, na USP, na Faculdade de Medicina, especialização. Trabalhei no Hospital das Clínicas no ambulatório de psiquiatria, na parte de sexualidade, num projeto chamado ProSex. Durante 5 anos, fiquei lá no Hospital das Clínicas e fui entrando. Daí fui fazer mestrado em gerontologia e esse mestrado virou um livro sobre travestis na velhice, que inclusive que eu coloquei já aqui para mostrar. Travestis envelhecendo. Não, travestis envelhecem. Agora vem tudo agora. Travestis envelhece. Nossa. É uma pergunta, né? Travestis envelhecem. Agora sim, tô vendo tudo agora. Agora tô vendo completamente. Tu não tinha visto. Travestis envelhecem? Sim, Isso. sim. Isso. E daí e quem fez a charge para mim foi a nossa querida Laerte. Olha. Sabe a Laerte, né? Você conhece, né? Olha, assim, agora que eu vi como fala, que eu vi a figura... A charge. Isso mesmo, veio na cabeça. Laerte, que é aquela cartunista que transicionou, né? Depois dos 60 anos de idade. É só colocar no Google Laerte. Tá tudo lá. Parece na hora. Tem página dela no Instagram, que ela coloca as charges dela, metendo pau no governo, tudo. Ok, Pedro, então assim, durante o programa então, eu vou explorar um pouquinho mais sobre a sua carreira, sobre São Paulo, sobre seus pontos de vista, tá bom? Tá. Vamos começar lá então o nosso programa William The Magic Box. Pronto? Pronto para responder umas perguntas? Pronto. Bem-vindos ao programa William and The Magic Box. Então isso aqui é minha carreira. Cheia de perguntas, tá bom? Eu só vou tocar uma música agora, só pra gente balançar um pouquinho antes da primeira pergunta. Vamos lá? Ok. Tá.
Pedro, antes de começar o programa, durante a jornada, se tiver alguma pergunta que você não queira responder ou não queira conversar, eu sempre posso trocar, tá bom? É tudo muito amigável, tá bem? E é tudo muito editado, né? Depois. Isso mesmo. Falou o português certo agora. É. Olha só, na sua opinião, você conhece alguém que esteja vivendo um momento muito bom na vida atualmente? Muito bom, não. Bom, Assim, alguém que você conheça esteja vivendo um momento assim muito especial, entendeu? Assim, pessoas do seu círculo, alguém que você conheça? sim, eu conheço, mas muito, muito não. Muito bom, assim, não. Momentos bons, eu diria. Hum? Quem é Sim. essa pessoa? Se puder falar um pouco. Amigos, alguns amigos estão vivendo. Tô pensando agora. É difícil essa pergunta, porque sempre vem as tragédias na cabeça, né? Sempre vem as coisas, porque a maioria está passando dificuldade, né? Então é difícil pegar uma pessoa que está vivendo um momento bom. Eu, na verdade, eu tenho acompanhado muito por redes, assim, sociais, né? Eu não tenho conversado muito, eu converso muito pelas redes sociais, né? Aham. E me parece que a pessoa está bem, mas eu não sei se isso é tudo fake, né? Vai saber. Eu acho que hoje em dia, das redes sociais, mas claro, acho que é uma tendência das pessoas colocarem ali, né, Coisa boa, né? coisa boa. Eu acho que, né, que tem aquela coisa assim, e a gente tem que se policiar e se reeducar um pouco, porque a gente, olhando só aqui, a gente acha que todo mundo está vivendo um momento assim muito bom, né? E não é bem É, por aí, não é bem por aí. A gente tem que saber, como que fala, peneirar um pouquinho e saber que realmente, que eu acho que as redes sociais, o que elas vendem é a perfeição que não existe. É isso que eu sempre tive essa ideia das redes sociais, quando você vê ali muita, né, vendendo uma perfeição, uma vida estável que não existe muito. Claro que tem, lógico, mas o que você vê ali muito mesmo é só né, um pouco muito que querem vender, que querem passar, né? Que acho que a gente tem que se educar um pouquinho e saber que não é bem por aí, é, né? A sim. estrada, vamos dizer assim. É como se fosse um marketing, né? Que a pessoa E faz dela mesma, né? Ela coloca assim, eu estou bem, eu estou... Mas por que você me pergunta isso? não, porque assim, não, assim, eu acho que eu te falei do programa, né? São várias perguntas que vêm, assim, são perguntas Sim, variadas aqui. E a sim. pergunta que apareceu, eu vou perguntando, vai vindo aqui. Ah, da caixinha, né? Tô na E isso caixinha. é mágica, isso mesmo. É tudo perguntas variadas, perguntas do gênero geral, assim. Então é tudo muito Tá, variado, nada pessoal. tá ok, tá ok. Próxima pergunta, vamos lá. Pedro, antes da próxima pergunta, me fala qual que é, na sua opinião, qual que é a melhor parte de ser um psicólogo? Qual que é a maior gratificação? E claro, tem sempre um lado mais desafiante também. Qual seria, na sua opinião? Bom, eu acho que o mais gratificante é você ver a pessoa se conhecendo, você conhecer aquela pessoa, você entender o funcionamento dela, ela entender o funcionamento dela, ela modificar comportamentos que fazem mal, ela, digamos assim, ir percebendo, se percebendo e se Uhum. modificando e ficando bem dentro do possível, porque ninguém fica bem, bem, bem. A gente É. sempre tem questões, né? Eu acho que enquanto você viver, vai ter questão a ser trabalhada, porque as questões mudam de acordo com a fase da vida. Você é um homem hoje de 40 anos, você tem outras questões do que você tinha quando você tinha 20. É E por aí verdade. vai, né? E quando você tiver 60, vão ser outras questões, e por aí vai. Então é isso. O desafio é justamente assim, essa coisa de você entrar no universo do outro, porque tem muita gente que tem muito medo de entrar em contato consigo mesmo e também não deixa você entrar em contato consigo mesmo. Existe muita resistência. Eu acho que são pessoas assim é mais difícil são desafiadoras para fazer terapia. Pessoas que não saem do lugar, não querem sair do lugar, não querem mudar, Uhum. teimosas, sabe? Assim, difíceis, entendeu? Complicadas. Eu acho que são as pessoas mais complicadas, são as mais difíceis de lidar, claro.
Né? Eu acho que são esses. E o desafio também que eu acho que existe ainda muito preconceito em relação à psicologia. Aqui no Brasil, pelo menos. Aí, com certeza não, porque vocês estão no primeiro mundo, né? Então, imagina. Aí todo mundo já tem uma noção das coisas. Aqui não, aqui ainda é associado muito com louco. Ah, vai no psicólogo, tá louco. Acha que psicólogo não serve para nada, não entende o que é psicólogo. Então, acho que os próprios psicólogos também têm culpa, porque também não sabem se divulgar direito. Agora está mudando. Com as redes sociais as coisas estão mudando. Estou vendo aí muita gente fazendo vídeo, psicólogo fazendo vídeos, explicando e tal. Eu estou achando legal isso. Mas ainda, infelizmente, não atinge todo mundo, né? Porque a maioria das pessoas não segue psicólogos na internet, né? Segue outras coisas, né? Mas que bom que tá, já tem tipo um passo, né? Vamos dizer que ele tem dado um passo, dá para ver, né? Que já tem um caminho já andando, vamos dizer assim. Andando, é um caminho andando, sim. Próxima pergunta para você é: quem que é o seu maior ídolo? E qual que foi a lição mais gratificante que você aprendeu com essa pessoa? Quem é meu maior ídolo? Nossa, tem tanta gente que eu admiro. Desde artes até filósofos. Nossa, é muita gente. Tem tempo para falar? Vai falando assim? Olha, tem meia hora. É muito pouco tempo, mas eu gosto muito da filosofia existencialista. Eu gosto muito de filosofia em geral, assim. Eu acho que a filosofia ela dá muito respaldo para tudo, né? Inclusive para a psicologia. Eu acho que a psicologia sem filosofia é muito fraca. Tanto é que eu escolhi uma linha da psicologia que segue uma vertente filosófica que chama psicologia existencial. E daí segue psicólogos não, filósofos como Sartre, tem o Heidegger, que era um filósofo também, Kierkegaard, Martin Buber, tem o pessoal da Gestalt também, o Frederick Perls. Nossa, tem muita gente. Muita gente. Se eu for ficar aqui, vai dar meia hora de programa, não vai dar certo. Mas eu gosto muito da filosofia, eu gosto muito de ciências sociais, pra caramba também. Ciências humanas em geral, né? História eu gosto pra caramba também. Acho que história, geografia também gosto muito. Eu sou da área das humanas, né? Não tem jeito. Gosto de biologia também, você acredita? Acho biologia incrível também, acho muito legal biologia. É muita gente. Muita gente da arte, da música, da artistas, assim, ator, atriz. Nossa, é muita gente para falar. Tá bom. Próxima pergunta, vamos lá. Pedro, de São Paulo, Brasil. Próxima pergunta para você é: qual que é a melhor parte de morar em São Paulo? E qual que é a parte mais desafiadora, na sua opinião? A parte melhor de morar em São Paulo é o acesso a tudo que uma cidade... São Paulo é cosmopolita, tanto quanto... Você está em Londres, né? Isso. Tanto quanto Londres. Eu acho que Londres é mais porque está mais perto da Europa inteira, tem mais fácil acesso aos Estados Unidos e tal. E aí tem acesso para a Ásia, né? Então, está tudo ligado. A África também, né? Que ninguém fala da África, mas a África existe sim, pessoal. E... Enfim, São Paulo é cosmopolita, né? Então tem gente do Brasil todo, gente do mundo inteiro, mais gente do Brasil todo do que do mundo inteiro. O turismo aqui é mais de negócios em geral, né? E tem uma vida cultural incrível São Paulo. Nossa, São Paulo e você acha de tudo, uma riqueza de pessoas, de formas de ser, de lugares, não é uma cidade assim bonita, tipo você pegar Rio de Janeiro. Sai da onde? Do Mato Grosso. Ah, você é do Mato Grosso? Mato Grosso. Tá. Mas Cuiabá? Do interior de Mato Grosso, do interior. Uma cidade que eu nasci, São José do Rio Claro, bem pequenininho. Aí eu morei, meus pais moram numa cidade maior um pouquinho, mas morei em Cuiabá 1 ano antes de mudar para a Europa. Então eu tenho um bom tempo já. Morei lá 1 ano antes de começar essa minha caminhada.
essa jornada aqui. Morei em Portugal um tempo e agora já faz 17 anos que eu estou em Londres, 18 anos que eu estou em Londres. Já tem um pouco. Que legal. Você tem um pouco de sotaque, parece um inglês falando português. Eu acho que pelo fato que eu morei em Portugal também, um tempo em Portugal, então acho que deu uma balançada misturada. aqui. Uma misturada, é. Daí tem a parte desafiadora, eu acho que é o trânsito, é a poluição, é a violência, que é próprio de muitas cidades grandes do mundo, né? Umas mais, outras menos, mas tem sempre esse problema, né? A multidão, é muita gente, é muita competição, é muito... Tem que ficar o tempo todo ligado, entendeu? É complicado, isso estressa um pouco. É igual Londres também, aquela coisa, é uma cidade que nunca para, assim, é sempre tudo muito, é igual você falou, é sempre muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, entendeu? E você tem que ir com o fluxo, né? Você tem que estar sempre ali, não tem como você ficar para trás. Então, eu acho que é isso que é a vantagem, mas ao mesmo tempo também é muito rápido. Às vezes, assim, o tempo passa assim voando, fala, gente do céu, você parece que, né, os minutos são muito rápido, é tudo muito rápido, é tudo muito rápido. É. Pronto. E você se vê morando aí por um bom tempo? Eu estou indo atrás aí da minha cidadania portuguesa, que eu tenho direito à portuguesa e à italiana, né? A italiana eu fui atrás, é muito complicado, muito... Eu estava indo atrás antes da pandemia, daí veio a pandemia, jogou areia. Como eu tenho um primo do lado português da minha família que estava indo atrás, inclusive mora em Lisboa, ele meio que já conseguiu, daí já puxou pro meu pai, porque o meu pai é neto de português. Daí chega no meu pai a cidadania, daí eu, que sou filho, passo a ser filho, porque como chegou nele, né, daí ele é o português da história. Daí quem é o filho sou eu, não sou mais bisneto, eu viro filho de português, né? Por atribuição, que eles chamam. Filho de português por atribuição, porque, na verdade, eu sou bisneto de português, né? E daí, enfim, sei, tava pensando nisso, mas eu gosto muito daqui, eu gosto, apesar de tudo, né? Gosto da minha vida aqui e tal. Não sei o que eu poderia fazer aí. Hoje em dia, dá para trabalhar home office, né? Eu atendo home office, né? Que em inglês não faz o mínimo sentido falar home office, vocês falam working from home, né? Então, enfim, mas a gente fala assim, achando que está falando certo, mas não tem nada a ver. E não sei, talvez passar uma temporada, mas é uma coisa que eu penso, eu gosto muito, eu fiz uma viagem em 2019 para ir, não para Londres, eu fui em 98 para Londres, em 98 eu fiz Londres, Paris e Roma. E daí agora em 2019 eu fiz só a Itália. Eu peguei o norte da Itália ali, desci até o sul da Itália, de onde vem minha família, Costa Amalfitana, perto de Nápoles ali. E fiquei 23 dias viajando, sem saber falar italiano, mas eu entendia muito, né, por causa do português. Me virava. O inglês eles não falam de jeito nenhum. E eu fiquei encantado, eu fiquei pensando, quem sabe, vir para cá, ficar um tempo e tal. Mas eu não sei também, dizem que é meio mito essa coisa de passaporte europeu, que você vai ser sempre tratado como brasileiro, entendeu? Não adianta, eles sabem que você é brasileiro e que você não é europeu e te tratam com diferença. Eu acho que a maioria dos brasileiros que moram aqui em Londres, a maioria eles têm descendência italiana. Eu conheço muitos amigos que eles têm... acho que a maioria, muitos brasileiros vão para a Itália, ficam um tempo lá para conseguir a cidadania e depois voltam para cá. Mas agora com o Brexit, né, agora está um pouco mais assim, tudo muito excluído, assim, vamos dizer, da Inglaterra. Mas pronto, a Europa sempre vai ser tudo muito ligado, tudo muito coligado, né? Eu acho que é tudo o suporte muito grande. Certo. Próxima pergunta, Pedro, vamos lá. Próxima pergunta para você é: o que você gosta mais em você? O que eu gosto mais em mim? Eu acho que dessa minha postura de acolhimento, né? De ouvir, embora eu esteja falando muito aqui, mas de ouvir desse meu lado mais de bondade, né? Que eu tenho, de olhar para o outro, de querer entender o outro, de querer entender o universo do outro, de querer ajudar a outra pessoa, né?
Eu sei que isso é meio narcisista falar, mas não sei se existe um narcisismo do bem. Eu me apeguei a isso, né, para poder me destacar para mim mesmo, né? Eu acho que, na verdade, tudo que a gente faz é pela gente mesmo, no final, né? Existe essa coisa do aplauso, do autoaplauso e tal. E isso foi o que a minha vida fez eu me construir. Eu gosto disso em mim, bastante. Bacana. Olha só, faltam 2 perguntas para você, tá bom? Tá. Vamos lá. Mas antes da próxima pergunta, eu estava olhando o seu perfil no Instagram e tinha lá uma pergunta dizendo bem assim: você realmente aceita a sua sexualidade? E tem um link para fazer o teste. Qual que foi a ideia desse projeto, ou dessa, vamos dizer, desse caminho de você aceitar a sua sexualidade? De onde que veio? Vem da minha própria sexualidade, né? Que eu sou homossexual e assim, eu fui fazer mestrado e doutorado na área da sexualidade, do envelhecimento. Eles viraram livros, um é sobre travesti na velhice e o outro é sobre a auto-homofobia, né? E aquele teste é um teste que eu peguei de um livro, não fui eu que elaborei aquele teste, eu traduzi só e coloquei. É uma escala para medir a homofobia que a pessoa tem contra ela mesma. Só vale para os homossexuais fazerem, né? Para heterossexual não faz sentido fazer aquele teste. Mas, e daí eu coloquei ali meio que para chamar a atenção, né? Aliás, eu tenho que rever meu Instagram, porque agora tudo mudou, né? E foi isso, foi essa a ideia. Foi daí que veio. É uma escala que você mede o quanto você se odeia ou não em relação à sua sexualidade como homossexual, né? É sempre importante lembrar isso. Interessante. Ok. Próxima pergunta é: qual que era a sua coisa mais favorita de fazer quando você era criança? Eu acho que era... Nossa, eu gostava muito de esse negócio do ônibus que eu tava te contando, né? Puxar os ônibus em casa. Gostava muito de brincar. Gostava muito de ver desenho. Você é da época do Xuxa também ou não? Sou. Gostava de desenhar. Eu já era um pouco... Quando a Xuxa apareceu, eu já tinha quase uns 10 anos. Porque a Xuxa antes era da Manchete. Acho que era Clube da Criança. Não sei se era isso que chamava o programa. Era Clube da Criança. Sou um grande fã daquele assim de carteirinha, então assim, sei perfeitamente. Era Clube da Criança que chamava? Não lembro. Criança, sim, na Manchete. Na Manchete. Aliás, você já entrevistou a Xuxa? Estamos marcados já. Ah, é? Legal. Brincando, quem me dera, tá chegando, vamos com calma, né? Quando o programa começar mesmo a bombar, tô começando em português agora, olha, nunca sabe, tá aí o destino aí, vamos deixar. É engraçado que eu já fiz várias entrevistas com americanos, assim, e do nada eles falam da Xuxa, o meu rosto, assim, eu fico assim, abismado, como assim, você conhece a Xuxa? Aí, assim, é muito engraçado, gente, quando eles, assim, comentam sobre ela, eu fico assim, muda tudo a situação, a entrevista muda tudo. Eu quero me explorar da Xuxa. Mas, então, aí você gostava, então, de essa infância de televisão com os ônibus? Sim, gostava. A escola eu até gostava um pouco, mas não muito, porque era meio hostil para mim, por causa da minha sexualidade, que eu não sabia o que era na época. Eu não entendia o que era aquela coisa, né? Basicamente isso, né? Eu gostava de alguns amigos, eu não era de muitos amigos, não. Por causa dessa coisa de turminha, eu não tinha muito, porque eu não me identificava, entendeu? Então eu tinha amigos isolados, como é até hoje, assim. Eu não sou uma pessoa de turmas, entendeu? Eu sou mais de um aqui, outro ali, um aqui. Não seria possível juntar todos, porque eles não têm muito a ver entre si. Engraçado. É interessante. Pronto para a última pergunta? Pronto, ready. Let's go, last one.
Mas antes da última pergunta, Pedro, me fala uma coisa. As pessoas assistindo o programa que gostariam de começar uma carreira como psicólogo, né? Qual seria o seu conselho para essas pessoas que queriam começar uma carreira com psicologia? Fazer o que eu fiz. Eu não fui antes de fazer a faculdade, mas quando eu estava no segundo ano, eu conheci um senhor que ele me indicou, ele era voluntário no Centro de Valorização da Vida, o CVV, que trabalha com prevenção ao suicídio, a ser voluntário. Ele falou, você está fazendo psicologia, eu vou te dar um estágio, uma sugestão de estágio. Eu falei, mas o quê? Ele falou, o CVV, daí ele me explicou o que era, tal. Eu conhecia de propaganda de televisão, aliás, passavam umas propagandas assim de noite, assim, na TV, meio macabras, assim, uma mulher na praia, indo em direção ao mar, ela entrava no mar e sumia, tipo, mostrando que ela tinha se matado, né? Um cara que punha um revólver aqui na cabeça, e daí outras 8 pessoas, assim, em fileira, mostrando que quando você se mata, você impacta diretamente a vida de umas 8 pessoas, 10 pessoas, e diretamente, né? Propagandas, assim, bem fortes, assim, né? E daí ele falou, daí eu fui fazer. Eu fiquei meio com medo, na época eu tinha 22 anos, já estava no segundo ano. Daí eu fiquei, nossa, mas suicídio, uma coisa pesada e tal. E daí eu comecei a fazer. E ali você aprende a lidar com o ser humano, a entender, a receber, a acolher o ser humano. Né? Que o CVV é baseado numa linha humanista do Carl Rogers, que era um psicólogo americano e tal. Que ele trabalhava nessa vertente humanista, ele tem um livro muito importante chamado Tornar-se Pessoa, tal. Enfim. E daí eu fui fazer. Então, acho que quem quer fazer psicologia tem que fazer algum trabalho humanitário. E o CVV é baseado num trabalho que começou aí na Inglaterra do Samaritans. Yes. Samaritans, que é os Samaritanos de Londres, né? Que era um bispo, daí, não sei de qual cidade daí, que nos anos 30 ele recebeu o chamado para fazer o funeral de uma jovem que tinha se matado. Daí a jovem tinha o quê? 12, 13 anos. Daí ele foi descobrir por quê. Porque ela tinha ficado menstruada, não sabia o que era aquilo, ficou apavorada, achou que ia morrer doente, não sei, ela enlouqueceu. Que imagina, anos 30, acho que era no interior aí da Inglaterra. E Reverendo Chad Varaha, eu lembro o nome dele. E ele ficou espantado, ele falou, mas como? Como pode, né? How come, né? Daí ele abriu um serviço independente da igreja, e ele falou assim, na época colocou um anúncio no jornal, falando que pessoas que quisessem conversar seriamente sobre as suas vidas, que o procurassem, para desabafar, para falar. E começou assim o Samaritans de Londres, né? E daí isso foi expandido, foi pro telefone e tal, a ideia foi, né, expandindo pelo mundo, chegou no Brasil em 62, vai fazer 60 anos que o CVV está aqui. Nos Estados Unidos tem, na Itália chama Telefono Amico, nos Estados Unidos tem Los Angeles Suicidal Prevention Center, enfim, em vários lugares, né? Agora tem o Setembro Amarelo, não sei se você sabe que aqui no Brasil tem a campanha do Setembro Amarelo, que é de prevenção ao suicídio e tal. Enfim, isso foi expandindo. Então eu acho que lidar com o ser humano em sofrimento ali na coisa mais pesada é um ótimo estágio para você ser um psicólogo. É pesado, assim, no começo. Mas tem suporte, tem reuniões, não é assim, pega, joga, você vai atender. E que se dane, não, você tem todo um preparo, tudo. Então eu aconselho isso, vai fazer trabalhos humanitários, não precisa ser só o CVV, não, qualquer trabalho humanitário. Entendi. Bacana. Vai trabalhar com pessoas em situação de rua, pega o sofrimento mesmo, vai lidar com o sofrimento humano, ali, com a ferida aberta. Daí você vai ver se você tem condição de ser psicólogo ou não. Entendi. Ok. Última pergunta para você é, qual que é a sua ideia, o seu ponto de vista de uma amizade perfeita? Amizade perfeita? Nossa, essa é boa, hein? Eu acho que tem que ter muita abertura,
compreensão, companheirismo, né? Uma amizade. Interesse, né? Tem que ter muito interesse, não interesse no mau sentido. Ah, eu sou interesseiro, eu quero... Interesse é se interessar pelo ser humano, pela pessoa. Se preocupar, cuidar. Amor. Tudo isso é amor para mim. Né? Carinho, afeto, acho que isso para qualquer relação, né? Não só de amizade. Embora a amizade seja a base para muitas relações, inclusive afetivas, amorosas, né? Quando não tem amizade, a relação não se sustenta, na minha opinião. Não fica. Cai. Ou fica só no sexo, ou fica só no... Quer dizer, não tem amizade, é a base. Desmorona. Com certeza. Ok. Olha só, não é o final ainda, vamos fazer o nosso jogo rápido, tá bom? Eu vou falar umas palavras para você, só fala só uma palavra que vem na sua cabeça, tá bom? Tipo Marília Gabriela, né? Isso mesmo. Marília Gabriela. Vamos lá então, dinheiro, uma palavra. Ai, peraí, tem que ser rápido, né? Dinheiro. Necessário. Família. Amor. Sexo. Delícia. Vida. Descoberta. Uma palavra pro amor. Plenitude. Política. Necessária. Religião. Importante. Medo. Ruim. Amizade. Maravilha. Sucesso. Bom. Desejo. Complicado. Arrependimento. Difícil. Felicidade. Relatividade. Uma palavra para São Paulo. Complexa. Uma palavra para o Brasil. Não pode ser a mesma palavra. Intrigante. E a última agora, psicologia, uma palavra. Vida. Bacana, bacana. Pedro, foi um prazer ter você aqui no programa. Muito obrigado mesmo pelo tempo. Obrigado mesmo por você ter... Eu que agradeço. Agradeço a paciência, porque era para combinar, não combinou. Bom, eu quero fazer outra contigo agora, se a gente puder fazer outra. Eu queria falar um pouco mais sobre o seu livro também. Falar um pouco mais... Né, vamos marcar com mais tempo, assim, um tempo mostrei bem... até os dois, ó. Tem os dois Isso, aqui, isso. Você mostrou esse, homofobia internalizada. Muito bacana, muito bacana. Daí não sei se você consegue ler, ó. Vê se você consegue ler. Preconceito do homossexual contra si mesmo. Pedro Paulo... Samarco, que é o italiano, Antunes, que é o português. Antunes. Bacana, bacana mesmo. Então, olha... Um abraço, então. Um bom final de semana. Nice to meet you. Nice to meet you too. Keep in touch, ok? Ok. Um abraço, então, tá? Tchau, tchau. Tá, até mais. Boa noite. Boa noite. Até mais. Tchau. So, did you like the show? Don't forget to give a like, to share it, and also don't forget to subscribe to the channel. And if you'd like to be part of the show as well, first, subscribe to our channel, and after that, just go to our website, www.williamandthemagicbox.com, and send us a request saying why you'd like to be part of the show. And I see you there. Bye bye, see you next time.